Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui está o teu filho que vai trazer a palavra nesta noite. Ó Deus de Israel, que o Senhor venha abençoar grandiosamente, que o Senhor faça, Senhor, dele um canal de bênção para a tua igreja nesta noite. Ó Deus, que o teu filho dê liberdade ao Espírito Santo para ser usado nesta noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Fala a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se o culto terminasse agora, eu já tinha recebido. Quem já tinha recebido aqui da parte do Senhor? Glória a Deus. Amém. Deus, quando faz, Ele faz assim. Quando a gente chegou, Ele já estava aqui passando no meio dessa igreja, né? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, aqui em 1 Reis, capítulo 18. E para a gente começar a palavra, no versículo 30, né? Aqui é a palavra, versículo 30, não, 24. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Todos encontraram? Amém. Aqui, aonde diz no versículo 24: E então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Aleluia. Amém? Essa história aqui nos ressalta o que? Uma peleja que houve naquela época, aonde que Elias foi o último profeta que sobrou dos profetas. Você imagina nesse tempo, naquele tempo que tudo era difícil, aquele pessoal era adorador de Baal, e ali ele se encontrava sozinho para resolver esse problema. Mas só que Elias não estava só. Quem estava com Elias era o grande Deus. Aleluia. Né? Glória a Deus. E se veria nessa sinuca de bico, aonde que ele olhava pelos seus olhos carnais, ele não tinha condições nenhuma de vencer aquele duelo, porque eram 450 profetas de Baal contra Elias sozinho. E Elias, ele não foi com sua força. Ele foi com a força de Deus. Porque quando a gente bota Deus em primeiro, Ele faz, basta a gente dar lugar. Quando a gente conserva o nosso altar diante de Deus, Ele faz. Não adianta a gente querer que Deus faça as coisas em nossas vidas e o nosso altar está quebrado, está derrubado. Não tem como funcionar. É por isso que a palavra de Deus diz que há dois caminhos. Um caminho ele é largo, o outro ele é estreito. O caminho largo é o caminho do mundo, que está aí oferecendo de tudo. E a palavra diz que tudo é lícito, mas porém nem tudo lhe convém. E aí começou a peleja de Elias. Então, aqui voltando no versículo 22 do capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe
meterei fogo. A estratégia de Elias é que Elias sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus vivo, todo-poderoso, dono de tudo e de todos que servia. Então, por isso que Elias, ele se atreveu a fazer essa questão aqui, que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus daquele povo, e aquele que perdesse seria morto à espada, como que aconteceu com os profetas de Baal. Assim eles fizeram: pegaram o bezerro, partiram, botaram lá no lugar do holocausto e começaram a adorar a Baal, começaram a invocar o nome de Baal. A palavra diz que eles oraram tanto até o meio-dia e não receberam resposta. Oraram tanto no altar que chegaram a quebrar o altar, desmantelaram tudo. E chegou um ponto que Elias começou a zombar deles: gritem mais, parece que ele está ocupado, ele está dormindo. E o Deus dele não respondeu com fogo, né? Então, aqui no versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegaram a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória a Deus. Para você prestar atenção e ver que para acontecer a coisa, para acontecer o milagre em sua vida, você tem que reparar o seu altar. Como é que está a sua vida perante o Senhor Jesus? Como é que você está andando nos caminhos de Deus? Se a gente estiver andando e fazendo a vontade do Senhor, podemos pedir, porque nós temos créditos com o Senhor, temos crédito para com Deus. Mas se nós estivermos andando, não fazendo a vontade do Senhor, nós vamos pedir igual aqueles profetas de Baal e não vamos receber. Então é bom a gente andar na presença e alinhado com a vontade de Deus, porque o mais Ele fará em nossas vidas. Não adianta que o pessoal vão dizer lá fora: olha, fulano agora é santo, agora está na igreja, nem para mim liga mais. Não é que não liga, que a palavra diz que a gente é para perdoar, não para andar junto, não para se misturar. Quem se mistura um dia se perde. Então, amigo, esse negócio de que, porque meu amigo, ele está na mesa do pai, eu vou lá sentar com ele na mesa e vou tomar refrigerante, mas eu estou lá na mesa, não estou? Então, aquela questão de que você acaba se perdendo pelo meio do caminho, você acaba saindo do foco, você acaba se perdendo. E vamos vigiar, porque se nós vigiarmos e orarmos, o Senhor é conosco, entendeu? Então, aqui no verso 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, né? Veio quem? A palavra do Senhor. Então Elias, ele foi um homem corajoso, e ele preparou aquele holocausto diante daqueles pessoais, e ele não retrocedeu, ele não teve medo até que a promessa do Senhor se cumprisse em sua vida. E assim nós devemos fazer do mesmo jeito que Elias. Eu sei que é difícil, eu sei que a luta é árdua, eu sei que a gente, quando acorda de manhã, às vezes não tem nem força para levantar, mas a gente ora e Deus renova nossas forças, né? E é assim que acontece. Aí vem aqui, conforme as tribos de Israel pegou 12 pedras, e no verso 32 vai dizer: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, e segundo a largura das duas medidas de semente.
E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. E disse: ainda fazei-o a terceira. E fizeram a terceira vez. A gente às vezes se põe a orar e quer orar uma só vez e quer que o Senhor responda às nossas orações. Mas não é no nosso tempo nem na nossa hora, é no tempo de Deus. Tem coisas que a gente ora e nem lembra mais o que foi que orou, nem o que foi que pediu, mas o Senhor Jesus ele não esquece. Permaneça firme, permaneça, não saia da posição, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. E assim o fizeram, né? E de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego cheio de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias, né, ele fez algo que muito chamou a atenção de Deus. Elias, ele orou ao céu, mas ele orou e fez uma oração diferente. Ele não fez qualquer oração. Olha a oração de Elias. Elias disse, e chegou e disse ao Senhor Deus, ó Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Elias, nessa oração dele, ele devia olhar assim para trás e ver 450 profetas de Baal, torcendo para que a oração de Elias não desse certo e que fracassasse igual a dele fracassou, mas só que Elias serviu ao Deus vivo, não Deus morto. Então ele falou, né? E hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz tu todas estas coisas. Elias fez esse holocausto, Elias fez tudo, mas foi no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi no nome do Deus vivo, e que não foi no nome de Baal. E daí aconteceu que, respondendo-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, e para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus Jeová que faz tudo na minha e na sua vida. Como é que o ser humano ainda não acredita que Deus existe, que todas estas coisas aqui foram verdadeiras devido para aqueles profetas naquele tempo? Ainda há profeta no tempo de hoje, ainda há servo de Deus que prega a sua palavra corretamente, sem fugir do contexto. Ainda há servo do Senhor que se ajoelha, que ora pela igreja e pelo nosso país. Ainda há servo do Senhor que de joelho chora e pedindo em oração ao Senhor Jesus que restaure todos os casamentos, que restaure todas as áreas das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É esse Deus de Israel, é esse Deus do Brasil, é esse Deus do mundo inteiro. Amém? Então, o que acontece?
E Elias, fazendo isso tudo, agora tinha que acontecer o veredito final, que seria a morte dos profetas de Baal. E a palavra diz que todos foram mortos a fio de espada, né? Então, para que acontecesse tudo do jeito que Deus tinha botado no coração de Elias. Quando Deus botar algo no meu e no seu coração, faça. Não deixe de fazer. Se Deus mandar dar o recado, vá lá e dê o recado, porque Ele se responsabiliza. Então, o que Elias teve coragem? Elias foi um cara muito ousado, foi corajoso, mas depois Elias teve medo. Mas como é que Elias teve medo? Por que Elias não continuou com aquela bola cheia? Porque tudo é para a honra do Senhor. Glória a Deus. Não adianta você fazer para se vangloriar, para se encher, para encher o seu ego. Que o homem é falho e quem manda em tudo é Deus. Deus que te derruba, te quebra, te leva para o pó, mas Ele te dá a mão e te levanta novamente. Então, o rei Acabe fez chegar aos ouvidos de Jezabel o que Elias tinha feito. Que Elias tinha matado todos os profetas. E Jezabel, ela fez uma jura para Elias, né? Então tudo aqui no capítulo 19, verso 1, ela diz: tudo quanto Elias havia feito, e com totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Jezabel mandou o quê? Um mensageiro a Elias. Você veja que hoje, se Deus, o Espírito Santo, falar conosco, para falar com o irmão, mandar uma mensagem, dizer um recado: olha, eu tive um sonho, irmão, que aquela viagem que você ia fazer não vá mais, porque o Espírito Santo me mostrou que aquele caminho não é bom, que o Senhor passe por ele. Aí você vai dizer: tu não sabe de nada, eu vou embora, tu vai se dar mal. Então, aqui Jezabel mandou um mensageiro até Elias e ele foi e deu o recado, né? Jezabel fez com que o mensageiro fosse até Elias, né? E dizer: assim me façam os teus deuses e outros tantos, e se de certo amanhã a esta hora não puserá tua vida como a de um deles. Ela fez uma ameaça de morte a Elias, que iria matá-lo. Elias se desesperou e fez o quê? Fugiu. A palavra diz que Elias, ele fugiu, ele foi para debaixo de um zimbro, que é uma árvore. A palavra diz que Elias, ele dormiu, mas acordou. Quando Elias acordou, tinha pão e tinha carne para ele comer. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Mas Elias, ele comeu e voltou a dormir. Mas o anjo novamente o acordou e disse: acorde, levanta, come e beba, porque o caminho que tu vais andar é um pouco longo. Agora tu vai andar, Elias, tu não andou ainda. E a palavra diz que Elias, ele levantou, comeu, bebeu e andou por 40 dias e 40 noites, aonde ele foi para a caverna. Chegando lá na caverna, Elias, ele deitou-se e dormiu. Isso aqui é resumo. Elias, chegando na caverna, aí o Senhor disse para Elias: Elias, o que estás fazendo aí? Elias, ele fez uma reclamação a Deus, disse que mataram todos os profetas e sacrificaram ele.
e eles estavam fugindo para escapar com a sua vida, né? Mas o Senhor Jesus, Ele, quando nos dá uma missão, a gente tem que fazer ela por completa. A gente não pode deixar ela por último, né? Então, Jesus disse para Elias, né? Elias, ele tinha um problema, que ele foi para debaixo da árvore, ele pediu para morrer, mas Deus não deixou ele morrer. Porque Elias, ele tinha que ungir um profeta para ficar no lugar dele. E esse profeta foi Eliseu. E a palavra diz aqui que Elias, né, no versículo 17, e há de ser que, por que escapar, não, aqui já foi, que Elias, né, tinha que escolher um profeta para ficar no lugar dele. Então a palavra diz, e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido e as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tomou e tornou a deitar-se novamente. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Então Elias, ele levantou e comeu, e a palavra diz que Elias, ele andou até o monte Horebe, e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Você quer comer essa comida que Jesus deu a Elias? Você quer? Vamos perseverar, vamos andar no caminho, vamos fazer as coisas corretas, porque nem tudo que o coração do homem pensa é bom. Entendeu? E assim diz o Senhor. E ali Elias entrou em uma caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aí, Elias? Aonde vem a queixa. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e buscam a minha vida para me matar. Quer dizer, Elias, ele teve medo. Elias, ele ficou frustrado. Elias, ele esperava que quando ele fizesse a maravilha que Deus mandou ele fazer, aquele povo todo iria se converter ao Senhor. Mas não foi do jeito que Elias pensava, mas é do jeito que Deus tinha feito, tinha mandado. Elias, ele ficou desanimado, porque Elias se esforçou, Elias orou, Deus mandou fogo do céu, o povo viu o que aconteceu, e nem todo o povo se converteu. E assim é o tempo de hoje. A gente prega a palavra, a gente mostra a palavra, a gente tem testemunhos, dá testemunhos, e o pessoal não acredita que o Deus pode restaurar, que o Deus pode usar. E para finalizar, um pequeno testemunho é a minha vida. Tá? Minha mãe, que é testemunha viva, de que Miriam, eu dizia: eu tenho raiva de crente, eu não gosto de crente, não é? Mas nunca fechei a porta para crente. Ter raiva é uma coisa, não gostar é outra. Bater a porta é diferente. Porque Deus tinha um propósito na minha vida e na sua vida. Quem era eu? Quem sou eu hoje? Eu tenho aqui uma palavra que diz que um amigo é mais chegado que um irmão. E eu tenho um amigo que ele é mais chegado que um irmão. Eu conheci um amigo em 2005, Marco Bezerra, né? A
gente trabalhava no Moinho em 2005. Conheci Marco Bezerra. Chegando lá, trabalhamos juntos, construímos uma amizade. Na época eu era do mundo, ele já era convertido, em nome de Jesus. Mas eu era uma pessoa tão na minha que ele disse que não sabia nem que eu vivia. Aí, em 2014, o Senhor me resgatou para a honra e glória do Senhor. E eu tinha tantos amigos, mas tantos amigos, que só restaram 3. Marco Bezerra, Alex e Edivaldo, que a gente chama ele de... só restaram 3. Mas em compensação, o Senhor Jesus me deu uma família completa. Então, é isso aí que nós temos que louvar o Senhor. E aí começou a perseveração, começou a perseverança, a oração. E a palavra diz que a fé, ela vem, a fé, ela nos salva, né? Então, a fé dessa mulher aqui, que era católica, e sempre orava pelos filhos, mesmo sendo católica. Aí meu irmão foi primeiro, Severino, pastor, aí segundo, e hoje falta muito pouco para me dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz em nossas vidas, se a gente se botar à disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. As coisas não são fáceis, são difíceis. Quando você vê coisas muito fáceis, porque Deus não está no negócio. Quando você vê a coisa mais apertada, é porque Deus está cumprindo. Persevere mais um pouco. E eu agradeço a vida.